Vamos iniciar mais um BBW Cast e o tema de hoje é trabalho igual, salário igual. Eu sou a Mânia Pires. E eu sou a Poliana Possati. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do BPW Cast. Hoje o tema trabalho igual, salário igual, com a advogada e professora universitária Nayara Dalef. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Nayara. Obrigada. Seja bem-vinda. E olha só, a gente vai falar então um pouquinho sobre esse projeto nacional, né, da BBW, que fala um pouquinho do trabalho igual, salário igual. E esse ano a gente tem um tema, olha só que bacana, promovendo a infraestruturas sustentáveis para igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas, né? Que tema bacana, né, Poli? Um tema muito bacana. Realmente, eu acho que quando a gente fala em igualdade ou equidade de gêneros, sem sombra de dúvidas, o principal tema é a questão salarial, não é mesmo, Nayara? Exatamente. E é uma questão que é uma construção histórica de lutas e avanços que nós não temos não só no cenário brasileiro. Essa busca vem desde o cenário após a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos ali inúmeros tratados que visam essa igualdade, e eu acredito que de suma importância é o Tratado Internacional que fala, na verdade, né, é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que o Brasil ratificou em 1984. Essa referida convenção, depois, no ano de 2002, nós tivemos o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, instituído pelo Decreto 4.377 de 2002, que revoga aquele de 84, que ele visa, então, trazer, né, essa convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, veja que essa busca já não é de hoje, ela já vem aí há mais de séculos, né? Essa questão da igualdade e a busca também da conquista da mulher no seu espaço social e, por que não, também no mercado de trabalho. É porque eu percebi que com a lei vem um propósito, né? Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre a igualdade salarial e também esse propósito que ela traz? Sim, nós tivemos no ano passado uma importante lei, tá? Foi uma conquista para nós, que na verdade, referida à lei, ela modifica a CLT. E essa lei é a Lei 14.611 de 2023, que ela visa a igualdade salarial, que na verdade por que ela é um marco, né? Porque ela dispõe sobre os critérios remuneratórios, regulamentando que tanto o homem quanto a mulher devem ser tratados de forma igual. Igualdade esta que também tem previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, e também no artigo 7º, quando trata dos direitos sociais. Quando nós temos a previsão constitucional dos direitos sociais, nós temos lá de forma expressa a proibição acerca de qualquer discriminação, seja discriminação salarial, seja discriminação que envolve em relação à etnia, enfim, não é permitido tratar as pessoas de forma discriminatória. Então, essa lei, agora em 2023, ela traz esse marco e modifica em alguns aspectos a CLT. Não que antes não existia essa proibição, tanto é que nós temos a Constituição Federal, né? Nós temos aí esse tratado que eu mencionei para vocês, mas agora ele está de forma mais elaborada dentro da CLT no que diz respeito à igualdade salarial. Nayara, a gente sabe que existem situações hoje em dia que os salários aí são pagos de forma diferentes para quem desempenha o mesmo tipo de atividade. Mas a gente sabe também que muitas vezes quem pega o menor salário dessa fatia aí, desempenhando a mesma atividade, é a mulher. Mas como que hoje a gente tem um entendimento e como que a lei rege para a gente saber e pegar essa empresa, esse patrão, essa companhia que tem ali, vamos supor, duas pessoas na mesma atividade, mas paga mais para um do que para outro? A mesma lei que nós temos aí a sua promulgação no ano passado, ela trata a necessidade de igualdade, podendo as partes buscar mecanismos. Esses mecanismos, quais seriam, né? Primeiramente, tentar conversar entre as partes, mas o que deve a empresa seguir? A convenção coletiva, né? O teto estabelecido. Verificado qualquer discriminação, nós temos aí os sindicatos, temos o Ministério do Trabalho como meios de busca para avisar e sanar essas questões. Também é importante salientar que essa mesma lei, ela
traz a previsão das empresas colocarem ali o plano de carreira e o salário de cada plano de carreira. Mas em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso colocar o nome do empregado e o salário correspondente. Eu só posso colocar a função e o salário correspondente de acordo com aquele plano de carreira. Tá, então explica um pouquinho pra gente. Existe, então, essa possibilidade da pessoa desenvolver o mesmo cargo, a mesma função e ter salários diferentes? Não pode. Não é pode. vedado, tá? É proibido qualquer discriminação. Se duas pessoas exercem o mesmo cargo, eu não posso tratar de forma diferente, ainda mais se tratando ali na condição de mulher e homem. Não posso ter essa discriminação no que diz respeito ao gênero, tá? E muito menos colocar nomes diferentes nas funções dos cargos, sendo que exercem as mesmas funções. Eu ia perguntar isso vedado. agora. Isso seria uma forma de maquiar? Porque eu acredito assim, que para você deve chegar muitos casos aí de às vezes falar assim, às vezes, por exemplo, uma empresa vai aí vai se defender, porque um determinado funcionário, uma funcionária entrou porque ganha menos. Eles dão uma forma de maquiar, então, por exemplo, falar, não, mas aquele ali, ele exerce uma função X, ele tem mais tempo de casa, como uma forma de maquiar e contornar essa situação, é muito comum? Olha, no caso, se existir esse tipo de maquiagem, o correto é fazer a denúncia, é fazer um levantamento das provas e verificar se realmente existe essa discriminação, que também pode ser sanada se chegar ao ponto, né, de chegar aí no ápice ao Poder Judiciário com prova testemunhal, comprovar que duas pessoas exerciam o mesmo cargo, porém com salários distintos, sendo que hoje, né, essa prática, na verdade, sempre foi vedada desde a Constituição Federal, mas hoje aí nós temos ela enfatizada pela Lei 14.611 de 2023. E quando você fala de denúncia, né? Como que procede? Quais são os mecanismos? Ou como que seria a primeira atitude que o empregador ele tem que ter? Buscar o sindicato da categoria. Nós temos canais que também a lei traz essa previsão, né? E também nós temos o Ministério do Trabalho, né? E também pode procurar o seu advogado de confiança para esclarecimentos e até mesmo tomar as medidas que achar cabíveis. Certo. O empregado, você falou que ele pode estar procurando o Ministério do Trabalho, né? Eu acredito que talvez a procura de um advogado também do setor poderia estar auxiliando ele a entrar com essas medidas, né? Correto. E se caso ele venha, quais são as penalidades que a empresa possa vir a sofrer? As penalidades são desde multas e sanções com previsões legais. E é importante salientar que essa lei também, ela vai ao encontro de um importante objetivo da ONU, advindo pela Agenda 2030. Em 2015, nós tivemos aí na ONU uma agenda chamada Agenda 2015, que trata aí 17 objetivos sustentáveis. E dentre eles, o objetivo 5º, ele vai tratar justamente sobre a igualdade de gênero, né? E a busca por esse empoderamento, não só de mulheres, mas também como de meninas. É importante ressaltar que, além da questão da igualdade salarial que nós tratamos na lei, a ONU, quando vem aí com a Agenda 2030, ela, com o objetivo, buscando a igualdade de gênero, o que visa? Acabar com todas as formas de discriminação com todas as mulheres e meninas, eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, eliminar todas as práticas nocivas, reconhecer e valorizar o trabalho. A valorização do trabalho, ela tem previsão constitucional, né? Então, todos esses pontos corroboram com essa lei. Lembrando ainda que essa lei 14.601, ela traz um importante ponto, que ela fala do relatório da transparência salarial e critérios de remuneração. E nós tivemos o nosso primeiro relatório, meninas, e não foi um relatório tão satisfatório quanto imaginávamos. Embora toda essa busca, né, de lutas e conquistas, eu trouxe aqui o relatório para vocês, que foi aí colocado em março desse ano, né? Que já foi divulgado esse relatório, já divulgado, então, né? Quem quiser procurar através do Ministério do Trabalho e Emprego, o que aponta esse relatório, tá? Inclusive, quem quiser também achar no Gov, né, onde foi aí lançado a notícia, fala o seguinte, que as mulheres ganham 19,4% a menos do que homens no Brasil.
É o que aponta o primeiro relatório de transparência salarial, já publicado no país com recorde de gênero. Então, veja, nós temos tá a lei... muito longe. Não, Nós e temos... fazendo a mesma função que o homem, né? Meu Deus. Nós temos aí o objetivo 5º, né, da Agenda 2030 da ONU. Nós temos aí a convenção que eu acabei de comentar com vocês. E, infelizmente, essa é a realidade. E o que nos assusta mais, meus amores, é o seguinte, é a desigualdade quando nós estamos diante de mulheres negras. Tá? Então, veja que a diferença da remuneração entre homens e mulheres varia de acordo com o grande grupo ocupacional. Em cargos de dirigência, por exemplo, chegando aí uma diferença até de 25%, tá? Só que no caso dos homens negros, nós já temos uma diferença em relação com os demais, mas quando aponta aí as mulheres negras, nós temos uma diferença. Tá? E então isso acaba entristecendo, porque veja, nós temos convenções. No caso, a diferença é ainda maior para as mulheres negras. Exatamente. Nós temos convenções, nós temos a Constituição Federal, nós temos agora recentemente a Lei 11.400.611 de 2023, e essa lei remete aí à construção desse relatório, e quando é colocado esse relatório para nós, os dados acabam entristecendo todas nós. E isso prova que o racismo continua, né? Isso prova que o preconceito continua, que a exclusão continua, porque com a mulher negra ainda é menor do que a mulher branca, exatamente, né? É que eu aponto o relatório. E veja, sendo que nós temos o objetivo 5º aí, que é justamente erradicar, né, a desigualdade e a discriminação de gênero. E lembrando que a nossa Constituição ainda, tanto no artigo 5º, mas quando fala da questão social do trabalho, nós não podemos ter, é proibido a discriminação, seja em relação a gênero, seja em relação à etnia, seja qualquer for a diferença que E há possa quem ser diga apontada. ainda, né, que hoje se fala muito em mimimi, né? É triste ver, às vezes, muitas pessoas proclamando aí mandando esse tipo de discurso aí gratuitamente nas redes sociais, né? Eu acho que não dá pra gente realmente falar sobre nenhuma pauta quando a gente fala aí sobre direitos sem colocar as questões raciais, porque senão a gente vai estar falando mais de uma questão sobre privilégio, né? Exatamente. E não sobre direito. Então eu acho que é muito importante realmente, em todas as vertentes que forem trabalhadas, a gente sempre incluir as questões raciais, porque senão vai deixar a gente vai automaticamente fazer o que as pessoas já fazem, excluir um determinado grupo, né? E olha que interessante, hoje é dia 13 de maio. Né? Na verdade, era o dia que para todos nós deveríamos refletir sobre a abolição da escravatura, né? E nós estamos aqui 100 anos depois e nós verificamos o quê? A exclusão social. Infelizmente, a exclusão social existe, e existe principalmente nas camadas mais vulneráveis e principalmente quando a questão é de etnia. Nós sabemos que, mesmo que de forma velada, acaba ocorrendo esses atos que nos entristecem, né? E no mês de maio, tanto que nós temos que comemorar por conta do trabalho, né? Tantas conquistas que nós temos, só que na hora que nós paramos, nós temos muito mais que refletir, né? Porque, né, ainda nós estamos aqui em 2024 discutindo essas questões. Exatamente. Né? Que, quem sabe, né, uma agenda 2045 da ONU, quando vir, né, nós aí possamos estar um pouco mais evoluídos, digamos assim. Há pouco tempo atrás, eu li o livro da Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, né? Onde ela fala sobre a classificação das mulheres justamente nessa condição, né? Que a prateleira o lado mais alto ali nas nossas vistas é da mulher com alguns requisitos aí. Geralmente, a loira, de pele clara, olhos claros e tudo mais. Eu acho que essa questão da Prateleira do Amor que ela coloca para relacionamentos, infelizmente, ela também se dá ao mercado de trabalho, né? Quando a gente coloca essas questões raciais também. Exatamente. É porque ainda em 2024 a gente veio com um relatório desse atual, né? 19% a mulher ainda está inferior ao homem, né? Exatamente. Foi o nosso primeiro relatório e já apontou, essa desigualdade de gênero. E esse relatório está lá, né? No próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego. E, enfim, colocado agora em março, reflexo até mesmo da Lei 14.611 de 2023, que trata aí, né, dessa busca para findar,
trazendo aí a proibição já colocada no nosso ordenamento, mas reafirmando essa proibição de discriminação e desigualdade salarial. Doutora, há países assim bem desenvolvidos, como é o caso da Finlândia, Islândia, Noruega, em que geralmente nesses países há o maior índice aí de equidade de gênero, podemos colocar dessa forma. E lá foi discutido, principalmente, eu acho que na Finlândia, a questão de que um dos grandes pontos para que essa equidade ficasse aí cada vez mais balanceada era a questão, eles encontraram um ponto de equilíbrio ali, que era a questão da mulher se ausentar durante as licenças maternidades. Porque, se eu não me engano, lá nesses países nórdicos, eu acho que a licença maternidade, ela chega a 1 ano, 18 meses, a depender do país, né? Que aqui a gente tem 4, funcionário público às vezes briga para ter direito a 6 meses, mais, né? E geralmente nesses países, assim, parece que os nórdicos, eu acho que eles têm um pouco mais. Então, foi encarado ali, eu acho que na época elegeram uma presidente, mulher, que encarou essa situação e foi dado o seguinte: o mesmo tempo que a mulher teria de licença maternidade, ou seja, que hoje é empecilho para muita gente, é o quê? Na vista do empregador, a mulher engravidar. É uma mulher recém-casada, é uma mulher que tem um índice de probabilidade aí de engravidar. Não, a gente não vai dar promoção. Não, a gente não vai colocar ela nesse determinado cargo. E muitas vezes não dá nem a oportunidade do emprego, Exato. Né? E o que foi colocado lá na época? O homem, ele teria o mesmo tempo de licença paternidade, para que nessa situação, na hora que fosse empregado, um homem que vai ser pai, ele vai ter ao mesmo tempo fora da empresa, né? Ou seja, a falta de lucro que os empresários pode colocar, não vai haver e vai haver para ambos. Você acha que isso aqui no Brasil viria a calhar, por exemplo, se a gente aumentasse a licença paternidade, que hoje é uma vergonha, né? Eu acho que não sei se é um afastamento de 7 dias, para alguns 30, né? No caso de funcionários públicos, a gente aumentar e colocar aí, vamos supor, os 120 dias como para a mulher, você acha que seria algo aí que a gente diminuiria esse abismo? Olha, na minha opinião, não só esse abismo, mas tantos outros que pontuam aí a discriminação, né, de gênero num aspecto geral, isso é meu ponto de vista. Só vai alcançar aí esse objetivo, 5º da Agenda 2030, a partir do momento que as mulheres também possam ser a maioria ou metade dos cargos de chefia. As mulheres possam ser a maioria, ou pelo menos a metade, no cenário político, nas cadeiras da Câmara do Senado, nas cadeiras da Câmara dos Deputados. O espaço da mulher precisa ser conquistado, porque eu acredito que a partir do momento que a mulher, ela não só tomar a frente do mercado de trabalho, mas também se posicionar e chegar nos cargos de chefia, nós vamos conseguir alcançar essa equidade, porque os nossos direitos ser tratados com todo respeito somente por homens não seria o correto. Seria sim o correto ter a igualdade. Eu sou a favor que a mulher esteja aí, se não em maioria, pelo menos na metade desses cargos. Doutora, agora um desafio. E desse ponto em questão que você falou sobre a discriminação no que diz respeito à contratação de mulher e a questão tanto de engravidar e tudo mais, olha que interessante. Em que pesa, nós sabemos que, mesmo que de forma velada, falar, o seu currículo não é bom agora, não existe a contratação, nós temos uma lei, que é a Lei 9.029 de 95, que ela proíbe a exigência de atestados de gravidez, práticas discriminatórias, para efeitos tanto para exercício de cargo, alguma função ou chefia. Então, quer dizer, nós temos ordenamento, o nosso ordenamento jurídico, ele está ali. Só que muitas das vezes nós vemos ali uma discriminação, um afastamento velado, singelo, para que não tenha aí o desencontro com a norma já posta. Eu acredito que 95% das mulheres que estão nos ouvindo agora já deve ter passado por uma situação similar, né? Eu tenho uma história, eu não sei se a Mânia também tem, eu acredito que muita gente, a doutora também pode ter. No meu início, quando eu estava me iniciando, terminei a faculdade, trabalhava num jornal e eu tive a opção ali tinha um cargo de editora disponível na época e o dono do local, da imprensa, chegou em mim e falou assim, olha, a gente tem essa vaga aqui, a gente acha que você se enquadra, seria perfeito, você já tá com um tempo aqui de casa, mas me diz uma coisa, você tá casada há 2 anos, quando você pretende engravidar? Hoje, isso daí jamais. Não, é um passado recente, a gente tá falando de 7, 8 anos atrás, né? Mas na época eu fiquei atônita, né? E eu olhei e falei assim,
assim, olha... desconcertada, né? Não, a gente fica Muito desconcertada. A constrangedor. gente fala hoje, assim, que nem a gente tá aqui numa roda conversando isso de forma, meu Deus, que absurdo. Mas quando isso acontece com a gente, até nos dias de hoje, a gente não sabe que decisão tomar. Porque a gente nunca espera. A gente fala livremente, mas quando algo nos é dado dessa forma, a gente não consegue fazer a altura, né? Eu fiquei atônita e disse assim, querendo muito a vaga. Eu falei, de forma alguma, eu não pretendo engravidar nos próximos 5 anos. Garanti aquela vaga naquele momento. Só que por muitos anos eu tive que pagar anos de terapia, porque eu tinha medo de engravidar. Eu era casada, eu poderia ter filhos. Que trouxe. A consequência que isso traz pra gente, dentro de uma família, dentro de um casamento, na sociedade, é como se a gente tivesse que carregar um peso ou outro, ou como se a gente tivesse que fazer escolhas e não ser capaz daquilo. Exatamente. Então, assim, é absurda a forma como isso é direcionada. Como você disse, muitas vezes velada, muitas vezes nem tanto. Tem muitos empresários, muita dono de empresa que ele não faz o mínimo de esforço para poder esconder aquela situação, Ou né? até mesmo o Carlos fala assim, ó, é claro que isso não tem mais nos classificados, né? Porque, né, seria uma discriminação, né, exposta, né? Mas colocar como requisito prévio, ó, essa vaga é somente para homens, por que não para mulher? Por que chefia, né? Por isso que eu aponto, mais uma vez, a nossa luta é constante. A nossa luta não deve nunca findar. Por quê? Só podemos, num dia, alcançar o objetivo 5º da Agenda 2030, né? A melhorar o resultado desses relatórios quando a mulher, sim, estiver... Se não, na maioria, pelo menos no metade dos cargos, seja de chefia, seja da área política, seja nos cargos de liderança. Nós precisamos, sim, erguer a cabeça e ocupar esse espaço. Doutora, a gente tem um desafio pela frente, porque enquanto a gente não ocupa metade desses cargos, porque vai muito tempo aí pela frente para que a gente realmente... Bom, há estudos aí que falam que até chegar aí uma equidade salarial, a gente talvez demore aí talvez a minha filha não vá colher ainda os louros disso, né? E ela tem 3 anos. Mas qual é o desafio hoje? Se os homens estão no poder, eu acho que o maior desafio hoje é fazer essa mudança também de mentalidade para que a gente tenha o apoio deles. E como que isso viria ao caso para a gente começar ali a sair do zero? Na base, nós, enquanto mães, educando nossos filhos, né? Nós, na verdade, não podemos falar que hoje mais de 50%, né, dos homens, né, pode pensar dessa maneira ou outra. Mas nós sabemos que hoje muitos homens, né, eles apoiam as suas esposas, apoiam, sim, as suas filhas a galgarem e conquistar o seu espaço, né? Então, acho que a mentalidade nós temos que fazer na base, na educação. E quando eu falo educação, não é só na escola, é dentro de casa também, né? Não é porque é mulher que tem que ir lá lavar a louça, não é porque é mulher que tem que arrumar a cama, que tem que fazer as tarefas de casa. Não, essa mentalidade é muito retórica, né? É porque, na verdade, se torna um pouco cultural. Exatamente, né? Mas cabe a nós falar, não, eu não vou estender a roupa, eu não vou lavar a louça, vamos dividir as tarefas. Eu acho que quando a educação é na base, nós temos um resultado frutífero lá na frente e isso pode refletir até mesmo, quem sabe, né, ou não, a diminuição dos dados que envolve a violência contra a mulher, né? Se dentro da base da família ocorre o respeito mútuo, aquela criança ela vai crescer o quê? Respeitando a todos. Né? Então, a base é muito importante. Quando eu falo a base, não é transferir a responsabilidade para a escola. É a base também, enquanto nós, núcleo familiar. Eu acho que não só mesmo assim a educação, a família, mas eu acho que as próprias empresas, né? A gente ainda encontra muitas empresas assim com essa mentalidade, né? Dessa desigualdade que existe, né? Do posicionamento, da postura. E muitas vezes, por nós precisarmos, a gente se posicionar dessa forma. Foi o que aconteceu com a Poli quando ela conta aqui, né? Por eu querer muito a vaga, então eu não vou engravidar. E a consequência que trouxe na vida dela, ela nem imaginava. Então, assim, precisou fazer terapia para que ela tivesse a vontade de engravidar. E olha, quantas mulheres não passam por essa situação. Mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre o que a CLT ela fala sobre
a igualdade salarial? Bom, hoje a Qual que é a CLT, base, quando né? ela fala de igualdade salarial, né, até mesmo com o novo texto da Lei 14.611 de 2023, ela fala o seguinte, que essa lei dispõe sobre igualdade salarial e critérios remuneratórios, e ela no artigo 2º dessa mesma lei fala que a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho igual valor ou no exercício da mesma função é obrigatória e será garantida nos termos da lei. E aí acaba apontando os efeitos pelo não cumprimento, que é o parágrafo 6º, né, lá do artigo 461 da CLT, que teve aí a modificação por conta da nova lei, que na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, né? Muito também importante falar essa questão etária, ainda mais quando envolve mulher, né? O pagamento das diferenças salariais devidos ao empregado discriminados não afasta o seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto, que aí será analisado pelo Poder Judiciário, né? Então, é muito importante aí essa análise, né? Porque nós temos aqui hoje essa modificação, inclusive dentro da CLT. E muito importante salientar que existe alguns setores, né? Que nós já temos aí a realidade de maioria das mulheres, né? Metade ou maioria. E eu fico muito contente quando eu vejo isso, que são os dados tanto de aprovação, né? Na prova da OAB, hoje nós temos aí um grande número de mulheres como advogadas. Nós temos mulheres na liderança dentro, quando nós falamos aqui da área do direito, e até mesmo nos concursos públicos. E eu acredito que isso tudo se deu pela busca incessante, né, das mulheres aí conquistar o seu espaço. Mas é triste quando nós acabamos escutando que outras categorias, em outros locais, né, outros ramos aí de atividades, nós temos ainda a discriminação, né, de gênero. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo os índices de aprovações em concursos ou quando envolvem aprovações na OAB de mulheres, que hoje é uma realidade. Sim. E isso muito é de suma importância pontuar isso, porque são dados, né, estão aí para todos estarem aí em acesso. E eu fico muito feliz todas as vezes que eu falo desse assunto e quando eu vejo ali que as mulheres sim estão ocupando e hoje nós somos sim no direito a metade, se não, aí no futuro próximo, a maioria. A gente percebe que existe uma campanha, né, nessa valorização da mulher, ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral. Eu já vi várias campanhas, mulher na política, mulher na política, mulher na política, e tem até uma porcentagem, né, que todos os partidos precisam de uma porcentagem, né, da mulher ali. Então, eu acredito que realmente não conseguimos chegar no ápice, mas nós conseguimos já ocupar boa parte, né, desse espaço feminino aí na sociedade, no mercado de trabalho. Eu acredito que essa questão mesmo é uma luta diária, é uma luta constante que nós temos que ter e não ter medo, né? É uma luta assumir, nossa. Né? Eu acho que a gente precisa mesmo desse posicionamento e assumir, não, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, né? A gente tem que começar a se posicionar, porque não quer dizer que o homem ele é maior ou melhor. Exatamente. Né, do que nós, e eu gosto muito daquela frase, né? Eu sou mulher, eu posso ser o que eu quiser. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu posso ser mãe, eu posso estudar, eu posso fazer mestrado, eu posso fazer doutorado. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Então, acho que isso deve ser um lema levantado por todas nós, né? Essa busca de espaço, não só no espaço dentro do nosso clã ali inicial, mas dentro do mercado de trabalho, dentro da política, que dentro de tantos outros locais, de suma importância até mesmo para findar com qualquer tipo de violência e exclusão quando envolve a mulher. É aquele ditado, somos muitas em uma só, né? Realmente eu acho que a mulher sim, ela consegue ser várias e fazer várias, né, atividades ali e consegue, né? Eu acho isso fantástico, a sensibilidade que a mulher ela traz. E sobre a BBW, né? Esse projeto maravilhoso, esse projeto nacional da BBW Brasil, trabalho igual, salário igual, que esse tema é promovendo a infraestrutura sustentável para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Qual a sua opinião em relação a esse tema?
Eu tenho muito orgulho de fazer parte da BPW. Eu estive um momento afastada, mas aí a Vânia novamente me puxou aqui para a associação. A Vânia puxou todo mundo aqui. Todo mundo, né? Esse projeto não é desse ano, tá? A questão do trabalho igual, salário igual, já é um projeto antigo. Eu lembro que quando eu já participava ali, depois de 2015, nós já tínhamos esse projeto, né, da busca a partir do 1º de maio. Então, aí nós temos aí a questão da busca do salário igual, né? A trabalho igual. E esse projeto, ele vai ao encontro de tudo que nós conversamos hoje, né? Ele vai ao encontro dessa convenção internacional que trata aí como meio, né, visa eliminar todo e qualquer tipo de discriminação em relação à mulher. Ele vai ao encontro ao objetivo 5º da Agenda 2030, que trata aí, né, da busca pela igualdade de gênero. Ele vai ao encontro principalmente pela lei que foi sancionada no ano passado, né, a Lei 14.611 de 2023, que trata aí da igualdade salarial. Então, tratar em maio da igualdade salarial é um momento não só de comemorar, mas também refletir, né? Maio, mês das mães, né? As mulheres aí, muitas mães, quantas vezes não acabam sendo colocado à margem do mercado de trabalho por conta da maternidade. Que triste isso, ver, né? Ainda hoje, né? Mães negras, né? No mês aí que nós devemos comemorar mais de 100 anos da abolição da escravidão, e nós temos aí esse cenário de exclusão, de marginalização das mulheres quando envolve a discriminação de etnia, que infelizmente, né? Que de forma velada, silenciosa, mas que nós, infelizmente, ainda vivenciamos. Então, o projeto da BPW, eu acho que ele vai ao encontro a tudo que nós buscamos como meio de luta e concretização em relação à igualdade salarial e à mulher. E só para a gente passar aqui algumas ações que podem ser implementadas aí pela BPW, entre elas são workshops de capacitação profissional, programas de mentoria, feiras de emprego e empreendedorismo, incentivo à participação em ciência e tecnologia, conferências e palestras sobre igualdade de gênero, campanha de conscientização e sensibilização, construção de infraestrutura acessível, monitoramento e pesquisa, advocacia e lobby, assessoria legal gratuita. E isso é um dos tópicos aqui que são realizados, que podem ser realizados também pelas BPWs locais. E o evento de encerramento deste projeto da BPW vai acontecer dia 5 de junho de 2024, às 19 horas, em Brasília, com a apresentação das presidentes das ações realizadas em sua cidade. Correto, presidente Vânia? É isso mesmo, fica, né? Aí também o nosso adendo, né, que quando nós falamos de igualdade e empoderamento feminino, né, e acho que a BPW também reflete muito nisso, já tem vários aí, projetos, né? Isso também deve se estender principalmente às meninas, né? Às adolescentes, principalmente quando vulneráveis. Né? Por mais que nós possamos falar que é igual, a disputa no vestibular não é igual. Né? Não é igual. Não são as mesmas dores, não são as mesmas lutas, não são as mesmas realidades, né? E condições. Né? Nós temos meninas que muitas vezes deixam de ir para a escola na semana que está menstruada com vergonha, porque não tem a família condições de comprar um absorvente. Imagine isso em pleno 2024, sim. E nós já tivemos, acho que, uma campanha em relação a isso, né? É triste, tá? E eu guardo isso com um certo afinco, porque eu não sou tão velha assim, né? Mas quando eu tinha 16 anos, uma pessoa que muito sempre me inspirou foi minha avó, né? E eu sempre, toda vez que ela colocava um absorvente na minha mochila, nessas semanas, assim, quando ela comprava e tudo mais, até minha mãe também, eu sempre levava mais para a escola. Então, assim, se você for pensar, não é de hoje que existe essa desigualdade, né? Então, é preciso essa reflexão. Então, atingir a igualdade de gênero não é só entre mulheres, é começando pela base, é começando das estruturas, é começando da
condições, começando da oportunidade até mesmo para aquelas meninas em situação de vulnerabilidade. Não é de hoje essa falta de desigualdade, mas parabéns por tão jovem já manter o ponto de luz da sororidade ali, mesmo tão jovem, né? Doutora, a gente está chegando ao fim, mas a gente gostaria aí das suas considerações finais com o projeto Trabalho Igual, Salário Igual. Eu quero parabenizar a todas vocês associadas da BPW Brasil, aqui da nossa unidade Presidente Prudente. Parabenizar também a nossa presidente Vânia, que está revolucionando a nossa BPW. Muitas palmas para elas. E eu quero que nós possamos sempre estar à frente buscando o quê? Buscando trazer palavras de incentivo e também, por que não, inspiração para tantas mulheres e meninas, né? Para se posicionar no mercado de trabalho, se posicionar dentro das suas casas, dentro dos seus lares e na sociedade de forma geral. Bom, também quero deixar minha gratidão para você, doutora. Obrigada por ter aceito o convite para participar conosco aqui no nosso podcast, né, BBWcast. E também agradecer a presidente Vânia, agradecer a Poliana que está aqui comigo nesse projeto maravilhoso. E eu acredito que, assim, cada palavra que foi dita hoje, as pessoas que estarão ouvindo, com certeza vão aprender muito como nós, né, aprendemos hoje. E também esse posicionamento que realmente a mulher ela tem que ir, né, e tem que se posicionar sem medo mesmo, porque muitas vezes o medo ele nos consome. Mas eu acho que essa igualdade ela tem que existir e nós, como mulheres, BBW, né? Presidente Prudente, BBW Brasil, acho que nós temos que realmente inspirar essas outras mulheres. Eu acho que essa palavra que você falou, mulheres que inspiram, realmente ela vem me tocar muito, porque o exemplo, se às vezes ele não é encontrado em casa, ele é encontrado em outro lugar. Eu acredito muito nisso e realmente fazer a diferença. Eu acredito que é uma reestruturação que tem acontecido e veio para ficar mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Você acabou de assistir mais um episódio do BPWcast, hoje com a doutora Nayara Dalef, que é advogada e professora. Até a próxima!